Tá. Então, boa noite. Bem-vindos à nossa sessão de hoje da ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, onde vamos organizar ou vamos ouvir uma palestra pela doutora Susana Gomes Martínez sobre a cidade do Garbe al-Andalus, tema que me é particularmente caro e certamente a muitos dos que vierem a ouvir ou estiverem presentes ou vierem ouvir o vídeo que vamos gravar ou que estamos a gravar decorrente desta sessão. Rapidamente ler aquilo que a autora nos enviou como resumo e como apresentação sua. Susana Gomes Martínez é doutorada pela Universidade Complutense de Madrid, o que aconteceu em 2004. É investigadora do campo arqueológico de Mércola desde 1992, integra o Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património desde 2008, mas colabora com outros centros de investigação de Portugal e Espanha, entre os quais o CIDEUS e o Laboratório Hércules. Desde 2019 é professora auxiliar da Universidade de Évora e desde 2023 diretora do Departamento de História. Foi bolseira de doutoramento em 1997-2000 e de pós-doutoramento em 2008-2009 e investigadora do Programa de Ciência 2008 da FCT na Universidade de Coimbra, 2009-2014. Dedica a sua investigação à história e arqueologia medievais, com especial incidência no período islâmico, mas também desenvolve uma intensa atividade ligada à museologia e à valorização do património cultural. Aquilo de que ela nos vai falar hoje, em resumo, é o seguinte, que ela nos enviou. A base do povoamento islâmico é a cidade, peço desculpa, que articula o território envolvente e na qual se apoiam as estruturas políticas, económicas e sociais islâmicas. No Garb al-Andalus, o ocidente da Península Ibérica, a matriz inicial estava constituída pelas cidades romanas ainda habitadas após o processo de ruralização da Antiguidade Tardia. A esta pequena rede de cidades uniram-se outras, resultado do crescimento de pequenos núcleos, como Silves ou Tavira, ou de nova fundação, como Badajoz, constituindo uma densa malha, sobretudo a partir do século XI, que foi a base do urbanismo do Reino de Portugal. É sempre uma cidade fortificada, com um espaço de poder destacado, Alcáçova. Não faltavam edifícios religiosos, mesquitas, igrejas e sinagogas, peço desculpa, e estruturas relacionadas com o uso da água, perdão, com destaque para os banhos. E assim termino e vou fechar o meu. Ai, desculpa. Que horror. Vou fechar o meu microfone para que a nossa palestrante de hoje possa abrir o seu e apresentar-nos a sua comunicação. Estou a tentar fechar, mas não estou. Ai, aqui em cima, disparado. Boa noite. Penso que seja já assim, a minha vez em primeiro lugar, quero agradecer à associação e ao Vítor e à Ana que me tenham convidado para esta conferência e espero que corra bem e que seja do gosto de todos. Eu vou ver se consigo partilhar, estas coisas nem sempre são assim tão simples quanto isso, mas vou ver se. Não sei exatamente como é que se faz. Se tiver o seu PowerPoint aberto, Está aberto, sim. então é só ir acima e partilhar a tela. Já está. Penso que já esteja. E agora já penso que já se vê bem e que podem ouvir-me. Pronto. Perfeito, perfeito. Bom, como disse, este tema é um tema que trabalho há muito tempo. A cidade do Garba al-Andalus, ou seja, do ocidente da Península Ibérica, e a questão penso que tenho aqui agora já não é.
Penso que agora já não haja eco. Há um pouco de eco porque Há um deve ter os dois pouquinho. microfones abertos. Pois tenho de. Tem que fechar o microfone num dos computadores, faz favor. Vou parar a partida. Está a fazer muito eco. Pois, agora talvez já não. Certo? Certo? Agora sim, então volto outra vez a partilhar a apresentação. E agora sim, parece que já se reúnem todas as condições. Ok. Bom, não estou a conseguir fazer a apresentação. O que é que pretende fazer? Passar ao seguinte diapositivo. Mas não estou a conseguir. Não sei por que motivo. Uma das formas era enviar para a Ana. Assim já consegue. Mantenha assim que eu creio que consegue. Não, não amplie. Bom, Mantenha mais. finalmente já consegui dar com os segredos deste programa. Peço muitas desculpas, mas não costumo trabalhar no Teams. A questão da cidade islâmica parte de um princípio e é que toda a gente tem uma ideia sobre a cidade islâmica que parte daquilo que se conhece na atualidade, ou seja, a ideia de uma cidade caótica, uma cidade sem grandes lógicas, desorganizada, que é aquilo que se percebe desde um olhar ocidental das cidades, por exemplo, que podemos encontrar no norte de África, por exemplo, em Marrocos. Ponho aqui o exemplo da cidade de Fez. Mas, de facto, essa é uma ideia que não corresponde realmente à realidade, nem de como é que elas se fundaram, nem realmente de quais são as lógicas que nós podemos encontrar nessas cidades. De facto, a cidade islâmica, no fundo, todas estas cidades em Marrocos ou mesmo na Península Ibérica, até no Garbo Al-Ándalus, são cidades com uma evolução muito grande e essa evolução é que faz com que as lógicas nos pareçam que não são aquelas que seriam mais organizadas. Mas se vamos ver a fundação de muitas destas cidades, se trata de cidades com umas lógicas muito bem definidas. É o caso, por exemplo, de Bagdá. Temos aqui um esquema de como se pensa que terá sido a fundação da cidade de Bagdá, uma cidade que responde a uma lógica completamente diferente àquela lógica hipodâmica do Cardos e do Decumanus da cidade romana. É uma cidade onde o centro é o Palácio do Califa, a mesquita, e onde tudo se estrutura radialmente à volta desse núcleo central. Portanto, tem uma lógica que com o tempo vai se desvirtuando, logicamente, mas que é algo que não pode responder às necessidades especiais destas cidades. Se vamos ver outras fundações, como é o caso da fundação da cidade de Medina Zara, vamos encontrar uma coisa semelhante, desta vez já assim com um traçado ortogonal, com eixos bem definidos e com uma organização muito clara, mas que nem sempre terá sido assim, obviamente. Né? Outro modelo de fundação, que é, por exemplo, aquele que propõe ou propunha Juan Zozaya, um dos pioneiros da arqueologia islâmica na Península Ibérica, no Al-Andalus, era de cidades que, mais do que ser fundadas como tais de raiz, vão crescendo a partir do núcleo. É o caso, normalmente, de uma fortificação que vai gerar à volta dela ou a concentrações de habitações, de várias funções que vão surgindo à volta desse centro, até constituir-se propriamente como
uma Medina. Medina é o nome que se dá em árabe para a cidade. Essa há outros autores que têm tentado explicar como é que evolui esta cidade, a cidade islâmica. Um dos mais recentes são estas propostas de Julio Navarro Palazzoni e de Jiménez Castillo, e que propõem precisamente uma evolução que parte de uma cidade fundada com muito espaço para crescer, espaço para atividades de todo tipo, mesmo com espaços verdes, que vai ir expandindo progressivamente até chegar à saturação, e a saturação dar lugar a um desbordamento que dá lugar à criação dos arrabaldes. Arrabalde é uma palavra que vem do árabe e que quer dizer precisamente isso, um bairro fora da muralha, um bairro novo. Essa é, digamos, um modelo, digamos, de uma cidade como poderia ser, por exemplo, o caso da Almeria. Almeria é uma das cidades islâmicas de fundação e que responde muito bem a este esquema. E é aquilo que se toma muitas vezes como ponto de referência para tentar compreender como era a cidade islâmica. São, sobretudo, as cidades do Reino de Granada, o último reino peninsular muçulmano que se manteve até finais do século XV, mas que não seria exatamente o mesmo que nós podemos ver na atualidade no Garb al-Ándalus. E o Garb al-Ándalus o que é? Porque al-Ándalus é o nome que se dá desde o início da expansão do Islão à Península Ibérica, e o Garb é o ocidente da Península Ibérica, é o ocidente do al-Ándalus. Agora, esse ocidente, muitas vezes, nas nossas historiografias, nas nossas formas de ver, é, em certo modo, confundido com o Reino de Portugal. E há quem diga que é o Portugal islâmico. Mas, realmente, se atendemos, por exemplo, a este mapa é a criação de um mapa do século XII de um geógrafo da Sicília, que era o Al-Idrisi, e como vemos pela sua orientação, o Garb, ou seja, o Ocidente, inclui alguns territórios muito centrais dentro da Península Ibérica, dentro do Al-Ándalus, como é o caso de Córdoba ou é o caso de Sevilha, mas o Garb realmente corresponde a um território, digamos, periférico, marginal, nesse sentido de estar um bocadinho à margem. Por isso prefiro pensar que o Garb é um território que viria um bocadinho a oeste da Via da Prata, daquele grande eixo comunicador. E quais vão ser essas cidades, as cidades do Garb al-Ándalus que vamos encontrar, por exemplo, logo no início do período islâmico após a conquista? Basicamente vão ser as cidades que ainda tinham pervivido depois no período da Antiguidade Tardia, algumas com mais sucesso do que outras, algumas recuperarão fôlego com o Islão, outras progredirão na sua decadência, né? Basicamente vamos encontrar Coimbra, muito nessa fase decadente, Coimbra, Santarém, Lisboa, Beja, Mértola. Sem dúvida, neste primeiro momento, logo no momento posterior à conquista, seriam cidades que talvez não sejam o retrato tão, digamos, lúgubre e deprimente que alguns autores refletem sobre a cidade da Antiguidade Tardia, uma cidade em ruínas, onde apenas os edifícios religiosos têm alguma qualidade construtiva. Provavelmente não seja assim tão dramático, mas o problema é que realmente não temos uma noção muito clara de como é que seriam
estas cidades. E por que não sabemos como é que seria nesse primeiro momento? E é que a estratigrafia destas cidades está muito, muito condicionada. E está muito condicionada porque são cidades que todas elas continuaram a existir, continuaram a desenvolver-se até a atualidade. E isso é muito visível, por exemplo, no caso de Beja. Beja era uma cidade muito importante na época emiral, ou seja, nos primeiros séculos de domínio islâmico, mas da qual não há praticamente vestígios nenhuns. E esta fotografia mostra muito bem a razão disso. E é que o que está aqui a professora Conceição Lopes escavar são as estruturas, não sei se se está a ver aqui o meu rato, sim, está. Estão a ver, estas estruturas são o esqueleto do templo romano do século I, mas só o esqueleto, porque tudo o que eram as estruturas, tudo o que era a parte elevada deste edifício foi completamente arrasada até tal ponto de que aquilo que vamos a encontrar aqui, nesta parte, são as adegas, são as caves dos edifícios do século XVI. Portanto, desde o século I até o século XVI, a estratigrafia desapareceu por completo. Este talvez seja um caso, digamos, muito excepcional ou talvez muito dramático, mas provavelmente tenha acontecido em muitos outros sítios. Se queremos conhecer verdadeiramente como eram estas cidades do Al-Andalus, do Garb al-Andalus, no período mais antigo, no período emiral, nos primeiros séculos de domínio islâmico, temos de ir à que era, sem dúvida, nessa altura, a mais importante cidade do Garb, que era Mérida. Mérida, capital da Lusitânia, manteve essa preeminência também durante este período e é uma cidade onde o trabalho, sobretudo o trabalho do consórcio da cidade de Mérida, que tem feito ao longo dos últimos anos um trabalho excepcional, nos permite conhecer muito bem como era essa cidade e como é que ela evoluiu. E aquilo que vemos é que Mérida foi uma das poucas cidades que resistiu aos exércitos islâmicos, aos exércitos omíadas. Era, nessa altura, o chefe político, o califa, era os omíadas de Damasco. Eles resistiram e criaram todo um cordão, digamos, vazio à volta da muralha para melhor defender-se. E esse vai ser o sítio onde vai desenvolver-se depois logo muitas das atividades desta cidade emergente em época emiral, nos primeiros séculos do Islão. O problema é que Mérida foi uma cidade muito rebelde, andou sempre em lutas contra os poderes centrais, o poder de Córdoba, e isso levou a que finalmente os emires de Córdoba, os chefes políticos do Al-Andalus, acabassem por destruir as suas muralhas e, sobretudo, construir uma grande alcáçova que permitisse dominar a esta população extremadamente rebelde. Essa é, digamos, uma das evoluções, que não será talvez aquela que seja a mais comum dentro das cidades do Garb al-Andalus. Vai haver cidades, como é o caso de Conímbriga, que vão ter uma decadência progressiva, mas vamos ter outras, como Coimbra, que vai ser provavelmente a cidade a norte mais islamizada dentro do que é o Ocidente. Outras que também seriam cidades muito importantes neste período inicial, seria o caso de Idanha Velha, a antiga Egitânia, a Ladânia,
das fontes escritas de época islâmica, onde provavelmente tanto as muralhas como a própria catedral terão sido reutilizadas, reacondicionadas dentro destas lógicas da nova ocupação da época islâmica. No caso concreto da catedral, o Cláudio Torres propôs precisamente essa transformação ou esse sincretismo das duas religiões, algo que foi bastante comum, ao que parece, logo nos primeiros anos após a conquista, ou seja, o uso alternadamente ao longo do dia dos espaços religiosos cristãos, tanto pela comunidade cristã como pela comunidade muçulmana, até de, posteriormente se irem construindo as mesquitas. Uma outra cidade que vai ter um renascimento muito forte e uma islamização bastante pronunciada é a cidade de Santarém. A antiga Escalabis, que já tinha perdido o seu nome romano e que será a Santeiria, a partir de Santeiria sairá o nome de Santarém. Não é raro este caso, como é o caso há outros casos que veremos depois, como o de Santarém, em que é um ágil topónimo que vai vingar precisamente na época islâmica frente às antigas denominações de época romana. Claro está, os Buna, Lisboa, outra cidade que vai ter um crescimento muito grande, sobretudo a partir do século X, que é quando todas estas cidades vão recuperar muito dessa força. Ou o caso de Évora. Évora demorará mais digamos, em evoluir e em ter um desenvolvimento maior do que aquele que tinha no período romano, vai ser sobretudo a partir do século X, quando vai criar um maior desenvolvimento, sempre pendulando entre uma certa dependência de Mérida e da cidade que a substituirá como capital desse território que é Badajoz, e como dizia, vai pendular Évora sempre entre uma dependência ora de Mérida, ora de Beja. Beja é uma cidade extremamente importante, sobretudo nos séculos VIII, IX e X, que vai ter um assentamento de contingentes militares vindos mesmo do Oriente, mas da qual também não temos assim muita informação. Pouco a pouco vão surgindo alguns retaços de dados, sobretudo pelo problema que dizia antes de essa falta de estratigrafia que nos ajuda a compreender como é que era a cidade. O outro caso que podemos ver, que é o caso de Faro, de uma cidade antiga, uma cidade romana, a cidade de Oxúnuba, e que também ao longo do período islâmico vai perder o seu nome romano, o seu nome antigo, para adoptar um agiotopónimo, vai transformar-se em Santa Maria do Garbe, ou seja, Santa Maria do Ocidente. Havia outras Santa Marias também neste período, sobretudo em torno ao século IX, século X, que também se chamavam Santa Maria no Al-Andalus. E, claro está, Mérida, como conheço muito bem, vai servir-me muitas vezes de exemplo, uma cidade onde levamos trabalhando, daqui a pouco vai fazer já 50 anos, e isso faz com que haja cada vez mais informação. O trabalho continuado sobre um sítio é aquilo que vai dando consistência às informações que se vão conseguindo.
Precisamente esta fotografia é bastante ilustrativa de como é que vai evoluir no início, ou seja, vamos encontrar-nos uma cidade que é basicamente a cidade da Antiguidade Tardia, aqui representada, neste caso, por um dos batistérios monumentais que existiria nesta zona da Acrópole na Antiguidade Tardia, que vai continuar a ser utilizado e reutilizado, mas onde vão surgir à volta esses elementos novos, aqueles que são os caracterizadores mais importantes da cidade. Por um lado, a mesquita, o espaço religioso, e por outro lado, o espaço do poder Alcácer ao castelo, né? O Alcácer, onde se concentra esse poder político e militar. Depois, logo em alguns casos desde o início, vamos encontrar cidades novas. Um caso excepcional é o de Badajoz, um caso excepcional para o Algarve, não para outros territórios do Al-Andalus, é o caso de Badajoz, que vai ser uma fundação ex novo, autorizada pelo poder político, mesmo que feita por uns magnatas regionais, deixemos assim, não? Neste momento não eram rebeldes, eram amigos do poder de Córdoba. Mas o que vai ser mais comum fenómenos como o caso de Silves, onde encontramos pequenos núcleos que seriam provavelmente apenas ricos ou um sítio realmente pequeno em períodos anteriores e que vão crescer e vão se transformar em cidades ao longo, no caso de Silves, muito cedo, logo já, ao que todo indica, desde o século IX, mas é um fenómeno que se vai produzir muito mais a partir do século XI e é o que nos vai permitir, por exemplo, ver no Algarve o surgimento e a consolidação como cidades de Tavira ou, por exemplo, Lolé. São dois exemplos, poderíamos acrescentar muitos mais, e que vão configurar assim uma rede muito bem estruturada, uma rede muito densa, que vai permitir que todos os territórios estejam integrados dentro do Alfoz, da área de influência destas pequenas cidades muito imbricadas com o seu território, cidades que permitiam também, não só lhes forneciam serviços, não só lhes forneciam também produções artesanais e sobretudo, digamos, aqueles que são os bens de consumo, em troca provavelmente de muitos desses produtos, sobretudo de caráter agrícola, como também eram as cidades aqueles que os conectavam fortemente com outros territórios. E, sobretudo, a partir do século XI, estas redes de cidades estavam totalmente conectadas com outras cidades do Mediterrâneo Ocidental, tanto do âmbito islâmico como muitas vezes também do âmbito cristão. Estou pensando, por exemplo, nas repúblicas marítimas italianas. Bom, esta assim foi uma panorâmica geral, muito rápida, das principais cidades, ou algumas das principais cidades do Garba al-Andalus. Mas como é que seria efetivamente a cidade? Quando se descreve uma cidade genérica do Garba al-Andalus, se atende precisamente a essas de que falava há um bocadinho, Almeria, Granada, Málaga, aquelas que se conhecem melhor, porque também são aquelas que se mantiveram dentro da órbita do até mais tarde, até finais do século X. Estas cidades não corresponderiam provavelmente àquilo que nós encontraríamos no Garve. Primeiro porque não seriam tão grandes e segundo porque muitos destes elementos não estariam tão desenvolvidos. Há um texto extraordinário que nos ajuda também a compreender muito como se vivia a cidade.
Esse texto é um tratado de Gisba. Um tratado de Gisba é algo equivalente a uma espécie de manual de bom governo da cidade, que foi produzido no início do século XII em Sevilha. É o Tratado de Ibn Abdun. O conhecemos muito bem através de duas traduções, responsabilidade de Levi Provençal e depois na sua tradução ao castelhano por Emílio García Gómez, e que nos dá uma ideia, uma imagem muito vibrante de uma cidade, de como se comportavam, como é que se vivia o dia a dia desta cidade, e nos dá também muito a ideia de como era a sua estrutura, os seus elementos principais. Quais serão esses elementos principais? Vou utilizar aqui uma cidade hipotética do Al-Ándalus e vou buscar também alguns exemplos de como é que poderemos reconhecer esses elementos nas cidades do Garbe. E se há algo que é, digamos, imprescindível em qualquer cidade do Al-Ándalus e do Garbe Al-Ándalus também, é precisamente a muralha. São cidades sempre cidades amuralhadas. E a muralha é aquilo que define o perímetro legal, digamos, da cidade, é aquilo que determina quem são os habitantes da cidade e que determina também quais são os direitos que se tem. Em muitos casos, essas muralhas ainda são as mesmas do que hoje em dia, como é no caso de Mérida. Podemos, praticamente, o perímetro amuralhado da cidade tem sido sempre o mesmo até desde a Idade do Ferro, e muitos desses elementos que nós temos hoje em dia da cidade terão sido dessa época, e mesmo outros que eram anteriores. É o caso, por exemplo, da Torre do Rio, construída poucos séculos antes da conquista do Islão, e que eventualmente, ainda neste momento, na época islâmica, ainda estaria em pé e em uso como uma estrutura defensiva do porto. Essa era a grande característica de Mértola em todos os tempos, o ser um porto fluvial, e esta estrutura provavelmente nesse início ainda estaria em pé. Mas há outros elementos que também seriam da antiguidade tardia e que, como continuam ainda em uso hoje, também o foram nessa época islâmica. É o caso, por exemplo, desta frente norte da muralha da cidade, que tem estruturas claramente da antiguidade tardia, como é toda a muralha que permite, digamos, a construção e a estruturação de um criptopórtico, e que continuaram depois junto com outras muitas reconstruções. Também, já há alguns anos atrás, Cláudio Torres fez uma proposta de qual seria o perímetro hipotético da muralha islâmica de Lisboa, uma muralha que surpreendeu e admirou aos cruzados que vieram conquistar a cidade a meados do século XII, e que ainda algumas das suas muralhas ainda se encontrarão em pé, sobretudo aquelas que provavelmente reutilizaram de forma sistemática muitos dos materiais construtivos da época romana, o mesmo que aconteceu, por exemplo, em Éfora, onde as muralhas são romanas, com certeza as pedras o são, mas muitas dos seus troços, sobretudo aquelas que estão virados para o edifício da universidade, pertenciam precisamente a este período, ao período islâmico. Ou um caso muito interessante, o caso de Faro, onde alguns troços de muralha poderão ser deste período, mas do que não há dúvida é de que uma das suas portas, a porta da vila, será uma porta construída, además, num período muito antigo, em época emiral,
e será uma dessas portas principais da cidade. As portas será algo fundamental na cidade e precisamente o texto de Ibn Abdun nos dá um exemplo de qual era a sua importância, e é que realmente a porta se abria e fechava todas as noites e era uma forma de assegurar a segurança dentro da cidade e dos seus habitantes, mas também era o sítio onde se cobrava a portagem. Né? As portagens era um elemento fundamental e um elemento que era muito, digamos, objeto de muita atenção pelos governantes, porque era podia ocasionar algumas situações devidas em termos sobretudo, de cobrança de impostos indevidos. Né? A muralha será aquilo que defende toda a cidade, mas no extremo dela vai aparecer-nos sempre também uma outra estrutura fundamental, que é a alcáçova. A alcáçova sempre no extremo, normalmente o extremo alto, aquele que domina toda a cidade, e onde vamos encontrar o alcázar, a alcáçova, ou seja, a alcáçova como a área de domínio, onde normalmente há um recinto um bocadinho mais, o último reduto, que será o alcázar. Outras vezes a sua configuração é menos complexa, mas em qualquer caso é a sede do poder. É o sítio onde está o poder político e está também o poder militar, e que serve para controlar a cidade, não só para defendê-la mais do que outra coisa. Esse será provavelmente o caso de Lisboa, onde o Castelo de São Jorge será apenas esse alcácer, esse reduto, mas toda aquela área da Acrópole do Cerro, onde está o Castelo de São Jorge, será essa alcáçova inicial. No caso de Mértola também seria algo parecido, aquela zona que no mapa parece mais avermelhada, seria a zona da alcáçova, a zona do poder, uma zona do poder onde vamos encontrar tanto o alcácer como o outro espaço de referência da cidade, que é a mesquita. Portanto, toda esta área será a área da alcáçova, dentro da qual estará esse alcácer, esse castelo que conhecemos. Aqui qualquer coisa. Não sei o que está. Há até dificuldade em passar ao slide seguinte. Penso que já acabou, Eco. Pronto, peço desculpas. Este alcácer, e agora não estou a conseguir passar não sei porque não estou a conseguir passar o diapositivo. Vou parar de partilhar e volto outra vez. Exato. Eu acho que se mantiver assim mais pequeno... Pronto. Estava aqui na alcáçova e estava explicando precisamente que esta é a área do poder, a área onde está o alcácer, um alcácer que nem sempre foi como vemos agora. Sabemos que ele tinha originalmente uma entrada direta com 2 torreões flanqueio, que ainda temos alguns vestígios desses torreões nas reconstruções posteriores, e que
ainda está, digamos, embutido dentro de uma porta posterior, uma porta já construída no século XII, em época almohade, e que será essa porta em Cutudelo que é essencialmente a mesma que nós conhecemos agora e que se conserva relativamente bem. Mas há uma característica que nós vemos no castelo de Mértola e que é comum a outros castelos, a outras fortificações deste mesmo período, e é que estes castelos, dentro deles, não estavam ocupados propriamente com casernas, senão que estavam urbanizados. Tinham casas, tinham ruas, tinham as suas letrinas, o seu saneamento urbano, ou seja, não eram, digamos, espaços como exclusivamente militares, sino que teriam, no seu interior, habitariam grupos de caráter familiar. Isso é o que parece ser o habitual em todas as fortificações deste período. Aqui vemos alguns das sondagens que temos feito dentro do castelo e que nos permitem perceber precisamente isso, como todo o espaço estava preenchido com ruas, com casas, e isso, em alguns casos, até vamos documentá-lo desde o início, desde o século IX, com algumas destas fossas, destas estruturas de saneamento amortizadas já em época califal. Portanto, é realmente uma realidade que podemos pensar que será aquela que foi comum em todos estes edifícios. O outro grande marco dentro da cidade islâmica é, obviamente, a mesquita, o local de oração, se bem que a oração pode ser feita de forma individual em qualquer sítio. O único que é preciso é uma esteira ou um tapete e orientá-lo em direção à Meca. O facto é que aquilo que se propõe sempre e aquilo que é devido é que a oração da sexta-feira ao meio-dia, uma das 5 orações diárias, pelo menos a da sexta-feira a meio-dia, seja feita em comunidade, ou seja, que toda a comunidade de crentes de uma localidade, de uma cidade, se reúnam para isso. E por vezes, quando a população é muita, até não permite que isto aconteça dentro de uma mesquita e pode ser feito mesmo ao ar livre, naquilo que se chama de musala, e que pode ser um espaço ao ar livre que simplesmente tenha um muro. Aqui será este aqui no fundo, aqui nesta parte, com um nicho, um mihrab, para onde se dirigem as orações. No fundo, isso é que é o essencial, mas as mesquitas têm uma estrutura bem conhecida, bem definida, podem ter distintas configurações arquitetónicas, mas há elementos que são invariáveis e necessários. E o mais importante de todos é este muro, o muro da Qibla, a Qibla, que é a orientação para a Meca, ou seja, é necessária, digamos, essa orientação em direção à Meca, e no centro o mihrab. O mihrab, que é uma espécie de pequeno nicho que será uma espécie de elemento simbólico que lembra a figura do profeta. À frente dele está a sala de oração e normalmente sempre está precedida de um pátio onde há uma fonte, um poço, um elemento onde haja água, porque todas as orações têm de ser precedidas de uma ablução, ou seja, da purificação do corpo. E para isso, normalmente, há este pátio onde está a fonte, ou está um poço, ou está uma cisterna, algum elemento com água. E outro dos elementos fundamentais é precisamente a torre do alminar, aqui está mal escrito, é com N, alminar ou minarete, que é precisamente
desde onde, o sítio desde onde se chama a oração, ou seja, o moedano chama a oração aos fiéis com aquelas expressões de caráter religioso que são bem conhecidas. No caso de Portugal, o caso onde se conserva melhor uma antiga mesquita é, como todos sabem, o caso de Mértola. A atual igreja matriz de Mértola foi a antiga mesquita e provavelmente uma mesquita também antiga. As últimas escavações realizadas, sobretudo no lado da igreja, nos permitiram encontrar estruturas que pensamos ser a antiga mesquita, uma antiga mesquita que seria mais pequena, no século IX, embora não sabemos se seria tão larga como a atual, ou se seria, mais provavelmente, apenas esta metade, não seria tão grande quanto esta. E isso foi o que conseguimos descobrir, sobretudo a partir de um conjunto de estruturas, estas que seria esta parte, portanto, esta aqui seria o antigo mihrab, e aqui temos o sítio onde fecharia essa antiga mesquita. Depois logo é que se ampliaria e se construiria este novo mihrab que anula o anterior. Vemos aqui essa estratigrafia dos muros, portanto, das estruturas desta primitiva mesquita do século IX, e depois sobre ela a estrutura que se conserva até hoje, constituindo a igreja matriz, e que será a mesquita do século XII. Uma mesquita construída basicamente em tijolo, com alguns elementos em pedra, e da que se conservam não só 4 das suas portas originais, como sobretudo o mihrab com a decoração em estuque de inspiração claramente norte-africana, dessa época. Sabemos muito mais, não vou entrar em grandes pormenores, mas pelo menos sabemos que até finais do século XV ainda se conservava o minarete original. Foi desenhado no início do século XVI por Duarte de Armas, que tinha uma noção muito clara de que este edifício era precisamente uma mesquita, e assim o escreveu no seu desenho, igreja que foi mesquita. Infelizmente, ela acabou por desaparecer, e depois logo foram-se produzindo alterações a este edifício, que até chegar ao que hoje e que tem grandes transformações, sobretudo no século XVI, embora a matriz continue a ser a mesma, continua a ser essa mesquita de época almohada. Não será o único edifício que se conserve deste período. Sobretudo, o que temos alguma evidência é da presença ou da conservação de alguns alminares de mesquita, como pode ser o caso da torre sineira da igreja de São Clemente em Loulé, que provavelmente terá sido originariamente o minarete da mesquita, e eu estou convencida de que o mesmo acontecerá com a igreja de Santa Maria de Beja, onde a torre tem elementos que convidam de forma muito convincente a pensar que seria provavelmente a antiga mesquita. A orientação é um indício verdadeiramente bastante convincente. Ibn Abdum, voltemos outra vez a esse retrato, nos fala muito destas mesquitas, de como é que elas eram, sobretudo da importância da sua manutenção, de como era importante que não fossem, digamos, utilizadas para fins menos próprios, como eram precisamente as mesquitas aquelas que geriam e que guardavam
os tesouros das obras pias. Dos pilares do Islão é precisamente a esmola, se diz de esmola, mas no fundo se trata de obras pias e que eram geridas precisamente através das mesquitas, onde se guardava precisamente esse tesouro das mãos mortas. Bom, não vou insistir muito nisto, porque o tempo já está muito avançado, mas não as cidades de maiores dimensões teriam essa mesquita principal, a Mesquita Al-Jama, também dita a Mesquita das Sextas-Feiras, mas aquelas que eram maiores teriam também as chamadas mesquitas de bairro. Eram mesquitas que serviam a bairros concretos e, sobretudo, permitiam nas grandes cidades que as pessoas não tivessem de deslocar-se grandes distâncias 5 vezes por dia para fazer a oração. E que seria muitas vezes aquilo que servia como espaço de organização dos próprios bairros. O facto de Ibn Abdun pronunciar-se de forma a que elas não fossem utilizadas para outros fins, senão a oração, mostra, em certo modo, que realmente para isso também tinha essas outras funções, ou como era o caso, por exemplo, de servir de escola para as crianças, de escola que seria basicamente de caráter religioso, mas que também serviria para outros fins. Mas as mesquitas não eram os únicos espaços religiosos das cidades do Al-Andalus e do Garb al-Andalus, e sabemos que nelas existiam igrejas e sinagogas. O Islão permite que continuem a utilizar os seus espaços religiosos e a manter a sua religião, as outras duas religiões do livro, ou seja, as duas religiões de base abraâmica, igual do que o Islão, que cristãos e judeus, e sabemos muito pouco das sinagogas, realmente, mas realmente a comunidade cristã e o Garb al-Andalus nisso foi especialmente conservadora, nesse sentido de ter comunidades cristãs muito arraigadas e que se mantiveram muito firmes, pelo menos até o século XII, como se tornou muito evidente na conquista de Lisboa, mas que eram realmente poderosas, e isso demonstra muito bem este epitáfio do bispo Juliano, que seria o bispo de Faro no século X, e que provavelmente é muito mais luxuosa do que muitos dos seus vizinhos muçulmanos. As igrejas, em princípio, não era permitida a construção de novas igrejas, mas sim a manutenção da que existiam, e provavelmente muitas delas, algumas, e este é o caso de Santo Amaro em Beja, provavelmente essas igrejas paleocristãs, com muitas transformações, com muitas reconstruções, tenham mantido até a atualidade, que é este caso que me parece que é um exemplo de como, com reconstruções, com alterações, estes edifícios religiosos se mantiveram ao longo do tempo. Não era permitido construir novas. O único exemplo claro que se conhece de uma construção nova de uma igreja será a Igreja Rupestre de Bobastro, em Málaga, mas também numas circunstâncias muito especiais, visto que em Bobastro era a sede dos Ibn Hafsun, uma família, os Banu Hafsun, rebelde, e que terá feito a apostasia do Islão, algo que era especialmente grave neste caso. Elas não eram muito bem vistas, ou seja, havia convívio,
mas isso não quer dizer que fosse todo pacífico. Era para estar à vontade, mas não à vontadinha. E, de facto, não havia uma grande compreensão, sobretudo a partir do século XII, dos cristãos e da forma de viver neles. Por isso, era muito... sobretudo a partir do século XII vai crescer, digamos, uma atitude menos positiva em relação aos cristãos. Em relação aos judeus, isso não aconteceu tanto, mas em relação às suas estruturas, às suas sinagogas, a verdade é que não se tem conhecimento do que elas seriam neste período. A sinagoga que se conservam na Península Ibérica, sobretudo as duas mais bonitas, que são as de Toledo, ou, por exemplo, uma que foi escavada no Castelo de Lorca, correspondem já à baixa Idade Média, e muitas delas transformadas em igrejas depois da expulsão de judeus e muçulmanos. Mas, para além destes edifícios religiosos, uma das principais preocupações nestas cidades era o abastecimento da água. E aí vamos encontrar que cada cidade vai encontrar a sua forma de abastecer a cidade de água em função das características geográficas, das condições que tivesse ao respeito. E vamos encontrar alguns exemplos, no caso do Garve, uma cidade também do Garve, que era Cáceres. Cáceres vai ter precisamente uma grande cisterna deste período, que seria o suficientemente grande como para abastecer toda a cidade. Muitos casos seriam cisternas, mas em outros casos se aproveitava precisamente fontes de água que vinham de nascentes próximas e, através de levadas, conduzia a água para dentro da cidade. O exemplo por excelência é o caso de Granada, em que as águas que vêm da Serra, da Serra Nevada, águas que vêm daquelas neves perpétuas da Serra e que, em muitos casos, ainda hoje, são utilizadas para o abastecimento da cidade. Ou um caso muito interessante, que é o caso, por exemplo, que encontramos dentro da Alcáçova de Mérida, um exemplo de época emiral, em que se faz uma espécie de poço cisterna, né? Em que se permite o acesso a um poço que vai buscar a água dos níveis freáticos, neste caso do rio Guadiana, que está ao lado, e que será algo parecido ao que encontramos também no Poço Cisterna de Silves, onde também é um poço que vai buscar as águas freáticas e com um sistema de escadas que permite chegar às terras. A água é fundamental como é lógico para todos, mas também por um outro elemento importante dentro da cidade islâmica, que é o caso dos banhos. Os banhos faz parte dos rituais obrigatórios no dia a dia dos muçulmanos. Não se trata apenas de uma questão higiênica, como também se trata de uma questão ritual. No caso do Garve, só temos o caso dos banhos islâmicos de Lulé, que foram recentemente musealizados e onde se pode ver essa estrutura destes banhos que eram destinados essencialmente para a purificação do corpo. Igual do que antes da oração é preciso fazer abluções para purificar o corpo, no caso, digamos, de poluição maior, quando em circunstâncias em que o corpo estava em condição de poluição maior, era necessário acudir aos banhos e fazer precisamente uma limpeza exaustiva. E isso se fazia nestes espaços que podiam ser públicos ou privados, mas era bastante frequente encontrar-se espaços públicos que eram utilizados alternadamente por homens e mulheres, que eram fundamentais para as mulheres porque eram também os espaços de sociabilidade, os únicos sítios onde elas podiam ir sozinhas, sem a companhia
de homens, e estar, digamos, à vontade ela sozinha, sem qualquer tipo de supervisão masculina, e que têm estruturas bastante diferenciadas. Neste caso, o caso de Lolé se tem conseguido perceber que teria um vestíbulo, sempre com uma entrada em cotovelo para que as pessoas desde a rua não pudessem ver o interior do que acontecia dentro dos banhos, os vestiários, e depois uma sala fria, uma sala tépida e uma sala quente junto da fornalha. O percurso era ir à sala quente, abrir os poros para que as impurezas saíssem, limpar essas impurezas depois na sala tépida e ir habituando o corpo à temperatura ambiente através da sala fria. Não é exatamente o mesmo funcionamento das termas romanas, embora também fossem espaços digamos, de lazer e espaços de convívio e de sociabilidade, há uma característica muito própria do banho islâmico, a diferença das termas romanas, e a questão da purificação e da pureza da água, o que impedia que a água fosse partilhada e que vai fazer com que nunca haja piscinas dentro destes sítios, digamos, para uso por várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, vou saltar, como já tenho pouco tempo, os comentários que mereciam ao Ibn Abdun, mas para falar de algo que será também fundamental na cidade islâmica, que é os espaços de comércio. Normalmente podia comerciar-se nas oficinas, em tendas colocadas na rua, mas algumas cidades têm também espaços propriamente pensados para o comércio e os comerciantes. Não se conserva nenhum no Al-Andalus, no Garb Al-Andalus. Os que se conhecem são sobretudo os de Granada, o Corral del Carbón, que é uma alhôndega, com uma beleza incrível, mas que corresponde a um grande pátio rodeado de compartimentos que eram ocupadas pelos comerciantes e pelas suas mercadorias. Era sobretudo para os comerciantes de longo curso. Havia uma outra estrutura também nesta época, que eram as alcacerias que deixou o nome também, tanto em castelhano como em português, que seria uma espécie de centros comerciais, ou seja, eram espaços onde se concentravam, sobretudo, os comerciantes e os artesãos dos produtos de luxo, e que assim, dessa forma, se conseguiam proteger uns aos outros e, sobretudo, do vandalismo e dos ladrões. Embora, claro está, o principal nestas cidades vai ser a habitação, as casas. Casas, nós temos encontrado por todo o Al-Andalus, e no Garb Al-Andalus em muitas das cidades, é o que mais se encontra. Talvez o bairro mais completo que se tenha encontrado até agora seja o de Mértola, onde temos já 18 habitações identificadas, habitações que parecem muito pequeninas e dentro de uns bairros que parecem que têm muito labirínticos, mas no fundo isto é o resultado do fruto da evolução da cidade. Aquilo que sabemos é que originalmente estas eram casas grandes, de grandes dimensões, e que havia também ruas de grandes dimensões. Peço desculpas, voltar para trás. Ruas de grandes dimensões, como seria esta, e que a evolução da cidade e, sobretudo, a necessidade de criar mais habitações dentro do mesmo espaço terá levado a dois processos. Um processo terá sido ou seja, tomar tomar de uma casa um dos compartimentos e aproveitar o espaço público para criar uma habitação onde antes não havia. O outro é a da divisão destas casas, como é o caso desta que era de grandes dimensões,
e que vai se dividir posteriormente em três. Uma mais pequena, abrindo uma porta para a rua, outra, digamos, aproveitando uma parte do pátio e outra aproveitando a outra parte do pátio. A estrutura é mais ou menos sempre a mesma. São casas que têm um átrio, normalmente com as portas desencontradas para que desde a rua não se perceba o que se acontece dentro da intimidade do lar, um pátio, uma cozinha normalmente com dois espaços diferenciados, uma cozinha onde está a loureira e outro espaço de armazenamento, onde está a talha e os alimentos da casa, e depois o salão com uma alcova que não é bem um compartimento, é uma estrutura para colocar um estrado onde possa estar, digamos, o chefe as pessoas mais importantes da casa com maior conforto. E outra coisa que nunca falta em nenhuma das casas, sejam elas pequenas, sejam grandes, é uma letrina. Ou seja, sempre vamos encontrar um espaço que pode estar servido por uma rede de esgotos ou, muito mais frequentemente, por uma fossa negra colocada ao lado, mas que é responsabilidade do dono da casa, e isso podemos ver muito bem no Tratado de Ibn Abdun, como a responsabilidade pela limpeza das ruas, pela limpeza destas fossas, dos proprietários das casas, não é propriamente uma opção, digamos, ou uma atividade que tenham de fazer os governantes. Os arrabaldes será uma parte também integrante da cidade. Conforme ela vai se saturando, vai necessitando novos espaços, vai desbordando-se fora da cidade e vamos encontrar a constituição, digamos, de novos bairros dentro fora da cidade, que com o tempo vão ter as suas próprias muralhas, as suas próprias mesquitas, mas que inicialmente vão ser espaços onde haja espaços livres. É onde costuma estar a mussala, aquele espaço ao ar livre, onde se pode fazer a oração quando o grupo a comunidade dos crentes é maior do que habitual, por exemplo, quando há uma concentração de tropas antes de uma campanha militar ou casos semelhantes, e que praticamente todas as cidades vão ter, sobretudo a partir de meados do século XI, durante o século XII, que quando estas cidades vão ter a sua grande expansão. É o caso de Mértola, é o caso de Lisboa, é o caso de Silves. No caso de Mértola, podemos ver que esse espaço extramuros vai ser ocupado com esse arrabalde, é também neste espaço extramuros onde vão estar as necrópolis. A necrópolis, no caso de Mértola, se sobrepõe parcialmente à antiga necrópolis de época tardo-antiga ou de época paleocristã, e vai ser uma necrópolis normalmente muito bem densa, muito bem organizada, com um ritual muito específico e onde normalmente não há mistura entre vários rituais. Ou seja, por exemplo, em Mérida se sabe muito bem que havia cemitérios específicos para os cristãos, cemitérios específicos para os judeus, cemitérios específicos para os muçulmanos. No caso de Mértola, ainda não conseguimos identificar onde estariam enterrados judeus e cristãos, mas o cemitério islâmico sim que está claro. Cemitérios que vão ter, novamente, depois do século X, vão voltar a ter signos de identificação dos seus mortos e alguns rituais interessantes, como o hadith dos pássaros verdes, ou seja, rituais específicos e diários para, digamos, relembrar
os defuntos, e era um sítio que também acabava por ser um sítio de espaços de sociabilidade, espaços onde as pessoas costumavam ir para relembrar os seus defuntos, pelo menos precisamente esse dia, sexta-feira, que era o dia, digamos, onde se voltavam as almas dos defuntos, sobretudo dos puros, ao pé dos seus corpos. Bom, como já ultrapassei muito o tempo, vou concluir falando de apenas algumas de outras atividades que aconteciam fora, como era o caso das atividades artesanais. No caso de Mértola encontramos alguns vestígios de fornos. No caso de Lisboa, isso é especialmente interessante, embora muitas destes espaços produtivos também tivessem lugar dentro da cidade. Bom, e claro está, também vamos encontrar no exterior da cidade, com esse desbordamento da cidade, não apenas a necrópolis e os espaços produtivos, como habitações, arrabaldes, como é o arrabalde ribeirinho que se encontrou em Mértola, que agora se pode visitar na cave de um hotel, e no qual vamos encontrar precisamente uma malha densa de casas que bem estruturadas, com as suas ruas, com o seu saneamento urbano, com as suas e com a mesma estrutura que podemos ver na Alcáçova, do seu átrio, o seu pátio, o salão, a cozinha ou a letrina. Ou seja, não por ser do arrabalde que vão ter características menos nobres do que os outros espaços da cidade. E claro está, se havia uma coisa que fazia parte da cidade, e quase todas estas cidades são cidades à beira de um rio, é o próprio rio. E ele era entendido como uma parte dele que devia proteger-se, que devia velar-se por ele, mesmo até em termos de higiene e em termos de evitar a sua poluição, e isso é um dos elementos que diz, que reflete o Tratado de Ibn Khaldun, ou espaços onde precisamente essas atividades ribeirinhas vai trazer também possibilidades de sociabilidade, por exemplo, para a mulher. Bom, espero, dediquei mais tempo do que era previsto, espero não ter aborrecido com esta panorâmica assim muito geral, mas realmente falar da cidade do Al-Andalus acaba por ser algo assim como falar de toda a vida dos cidadãos deste período em época islâmica no ocidente da península. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se alguma das pessoas presentes quer pôr alguma questão, que eu aproveito para apanhar aqui uma caneta que me caiu hoje. Eu aproveito só para agradecer à Susana a apresentação. Foi incrível, é uma viagem incrível, dá assim muita vontade de ir visitar os sítios e saber mais. Mas sim, para já assim, uma questão em concreto, não sendo a minha área, não sei, deixo não sei se o Vítor. Está a haver um certo som estranho. Sim. Ótimo. O que a Ana estava a dizer sobre mim, não percebi. Se eu quero falar, se eu quero dizer alguma coisa ou pôr alguma questão. De questão, sim, sim. Bem, eu nunca me dediquei à época islâmica e tenho uma curiosidade muito grande por esses temas. Visitei vários países ditos árabes, não é? No norte da África e também no Próximo Oriente, a Jordânia, a Síria e o Egito. Correspondeu a um sonho antigo.
mas tive um amigo, que agora aqui relembro, o David, eh, esqueci-me do nome dele, eh, um grande amigo no Porto, que enverdou pelo estudo da língua árabe, ia constantemente, creio, a Braga, também ia a Madrid, comprou uma biblioteca fantástica, porque ele tinha dinheiro, comprou uma biblioteca fantástica que depois doou à Faculdade de Letras, e existe na biblioteca da Faculdade de Letras do Porto, a doação Henrique Pebre, que aliás tem piada que é um nome catalão, Henrique Pebre David, que, que é uma biblioteca que deve conter muitos dos elementos que ele recolheu. Ele era um apaixonado e falava muito do mundo árabe. Esse, um dos livros principais que ele tinha, creio eu, que era uma espécie de grande enciclopédia, custava caríssima, do mundo islâmico, do mundo árabe. Não sei se corresponde a alguma coisa de real. Agora já a minha memória pode estar deformada, foi há muitos anos. Mas realmente tenho curiosidade. Eu devo dizer que quando tirei a cadeira de História Medieval, aqui na Faculdade de Letras de Lisboa, quando fui aluno da Maria José Trindade, que era a mulher, nessa altura, do Jorge Gaspar, do geógrafo. E a Maria José Trindade era uma professora extraordinária. Porquê? Porque ao dar a Idade Média, ela não dava a Idade Média cristã apenas, dava a Idade Média peninsular ou portuguesa com, correspondente, com o correspondente elemento árabe. E até depois fomos com ela e com outro professor a Marrocos, uma viagem inesquecível, porque foi pela primeira vez que entrei numa Medina, enfim, na Medina de Fez, não é? Que é de facto uma coisa impressionante, e que eu depois julguei que ia encontrar na Jordânia ou na Síria, mas não. Realmente parece que é nos extremos do mundo de uma civilização que se encontram os seus fenómenos, às vezes mais grandiosos. Não sei se isto diz alguma coisa a Susana Gomes. Mas eu sou um apaixonado, quer dizer, apaixonei-me muito pela civilização árabe, a ponto de andar, a uma certa altura, meio maluco, a comprar música, a procurar não comprar daquela música fabricada, não é? Pseudo, pseudo original, ou pseudo qualquer coisa, apenas para venda barata, não é? No comércio, que se fabrica em qualquer sítio, a dar um tom árabe. Mas, por exemplo, uma das coisas que me interessou imenso, e tive pena de não ir à Turquia ainda. Tinha programado uma viagem para 2011, mas depois a vida trocou-me as voltas. Que era ir à Turquia, a uma localidade onde há aquela dança do sufismo, dos derviches, que são, é a versão, digamos assim, mais purista, ou se quisermos mais mística do islamismo. Eu estou aqui a falar há tempo. Oh, Flor, tens o teu microfone aberto. Estou aqui a falar há tempos, mas vocês não me ouvem, para não. Vimos sim. Então como é que agora eu tinha o microfone fechado? Deve ter sido qualquer movimento que fiz aqui. Têm estado a ouvir-me? Não é que eu tenha estado a dizer nada de importante. Era só para dizer que tive programada uma viagem, porque quando fui à Síria, julgava que ia ouvir isso e não consegui ouvir nada de jeito. E gostava muito, porque é uma música que a mim me põe. Eu tenho uma faceta poética e põe-me completamente fora de mim. Eu gosto imenso, imenso, imenso. Tem um aspecto encantatório, não é? É claro que isto é o orientalismo de que falava o Said, não é? Nós ocidentais temos esta mitologia dos haréns, dos jardins árabes, enfim, mil e uma coisas que imaginamos que existiam e que é uma mistificação, mas também julgo que há autores, digamos, do lado de lá, que já escreveram bastante sobre
sobre o ocidentalismo também como uma outra ideologia que pode acontecer do lado oposto. É interessante, só para concluir, estas considerações que não têm grande valor, só para concluir, quando fui a Marrocos, comprei numa livraria um livro sobre a história de Marrocos. E achei muito interessante porque era o absoluto oposto daquilo que cá se dizia sobre as nossas gloriosas conquistas das praças costeiras de Marrocos, de Ceuta e depois daquelas coisas. E era o contrário absoluto. E o único autor português que eles citavam era o Vitorino Magalhães Godinho. De maneira que eu pensei, bem, este livro é bom porque cita aqui um bom historiador. Então comprei. Depois o professor que ia connosco pediu-me emprestado, não tive coragem para lhe dizer que não, nunca mais me devolveu. Mas eu sei onde o encontrar porque eu sei onde ele mora. Ainda está vivo, que eu vi lá há tempos quando fui a uma cidade onde ele vive. Mas isto para dizer ao Susana Gomes que há muito tempo que tenho muito respeito pelo vosso trabalho de Mértola. De vocês, quer dizer, realmente o Cláudio Torres e depois a Susana e outras pessoas fizeram ali um trabalho absolutamente excepcional, temperando a nossa visão, digamos, identitária cristã, muito deformada, com heróis e guerras e a vermos sempre os muçulmanos como os indivíduos que é preciso era matar e afastar daqui para fora, mudaram completamente o panorama. De maneira que eu quero agradecer-lhe a si, ao Campo Arqueológico de Mértola, não sei se ainda se chama assim, e ao Cláudio, que é um grande amigo, que muitas vezes encontrei na vida, quero agradecer-lhes o excepcional espólio, o excepcional conjunto de conhecimentos que nos deixaram e que nos deixam para temperar a história de Portugal com uma história um pouco menos eurocêntrica ou menos portugalocêntrica. Também há um autor que agora me lembro, que é aquele senhor historiador que faleceu há relativamente pouco tempo, que fez uma história de Portugal, como se chama o Coelho aí? Borges Coelho. Borges Coelho. Uma pessoa com uma Sou eu que simpatia. tenho para poder ter, ou para poder ouvir, tenho de desligar, para poder falar, tenho de ligar. É um bocado assim. Eu corto o meu agora, já disse demais. Mas muito obrigado, quero lhe agradecer muito. Foi uma belíssima exposição e podia ter demorado mais. Eu acho que quando vir o vídeo vou parar em alguns dos seus slides para eu conseguir ler os textos completos, porque eu não consegui. Estava a tentar, mas não sou rápido. Também estava a tentar tirar uns apontamentos. Mas muito obrigado em nome da nossa associação, porque o nosso objetivo é precisamente. Não sei se o António Silva também quer falar. Quer? Ele está, às vezes, com problemas de som, ou lá na casa dele. Não sei. Ahm, mas realmente o objetivo desta associação é unir o mais possível arqueólogos portugueses e espanhóis, porque não tem sentido, estamos todos aqui na mesma península. E eu, para mim, estar em Portugal ou estar em algum outro sítio da Península Ibérica é a mesma coisa. Sinto-me em casa em qualquer lugar. E sinto-me em casa, tanto em cidades mais cristãs, ainda agora estivemos lá nos Picos da Europa, eu e a Flor, a minha mulher, nos Picos da Europa e também ali em Covadonga, onde se celebra de facto o começo da Reconquista Cristã e não sei mais quê, mas a verdade é que eu admiro muito a civilização árabe. Eu penso, gostava de fazer uma pergunta. Esta questão da água como purificação, que parece que continua muito no sul de Espanha. Nós vamos a uma casa do sul de Espanha e o pátio tem sempre aquela centralidade da fonte, com aquele escorrer da água, não é? E, quer dizer, o próprio som da água parece que até nos refresca. Já tenho lá passado grandes calores. E esse aspecto distingue-se do cristão. Há uma maior, ou do romano, porque nós somos herdeiros, há uma maior conotação da pureza da água
nos muçulmanos. Por exemplo, eu estive na mesquita de Alepo, enorme. Agora, naturalmente, está um bocado danificada porque tem feito por lá 30 por uma linha. Mas a mesquita de Alepo era uma maravilha. Conhece com certeza. E estava uma série de gente sempre a lavar-se, não é? Antes de entrar na mesquita, não é? É uma coisa comovente, não é? Porque, de facto, é um ato simbólico. Não sei o que é que nos pode dizer sobre essa questão da pureza da água distinta na civilização islâmica ou muçulmana. Bom, espero que não faça eco. Sim, o Islão provém de uma região onde a água é escassa e por isso, digamos, tem um valor muito mais elevado do que em outros territórios onde ela pode ser abundante. Por isso se tem há um certo, não é mais do que místico, também é uma questão digamos, de apreço, porque se sabe o que é não ter. Normalmente sempre apreciamos mais aquilo que não temos. No caso da purificação, é algo que está mesmo muito claro e muito bem explícito no próprio Corão, né? Ou seja, para dirigir-se a Deus, o fiel deve estar puro no seu corpo, não só no seu espírito. E desde esse ponto de vista assistem à necessidade, primeiro, de purificar o corpo digamos, naquela que seja a sujidade normal, chamamos a sujidade normal. São as abluções menores, que são, por exemplo, as que se fazem antes da oração. Antes da oração, o fiel tem de limpar, lavar as mãos, lavar a cara até um terço, os braços até o cotovelo, as pernas até, os pés até meia canela, mais ou menos. Pronto, esse é o ritual. Aquilo que diz o Alcorão é que, no caso de não haver água, podem fazê-lo através de algum elemento abrasivo, por exemplo, areia. Ou seja, essa purificação pode ser feita com areia e não com água, mas o ideal é que seja água. No caso dos banhos, o termalismo romano é mais de caráter terapêutico, pode ser terapêutico, pode ser higiênico e é sobretudo muito de ócio e de sociabilidade. No mundo islâmico, o princípio é que é religioso. Depois é que podem vir a parte lúdica, a parte, digamos, de sociabilidade e tudo isso, mas o importante é a questão de que o corpo se livre das impurezas maiores. Quando é que o corpo entra em impureza maior? Pode ser, por exemplo, as mulheres com a menstruação, depois do parto, depois das relações sexuais, tudo isso vai dar lugar a que seja necessário. Claro, isso faz com que, pelo menos uma vez por mês, as mulheres tenham de ir ao banho e é um momento para elas em que vão sozinhas e isso lhes vai dar umas condições de sociabilidade muito, muito interessantes. Porque que a questão é se a água tem de ser pura para limpar, porque se ela, e de facto os shampoos e essas coisas não se usam durante o momento em que sai isso. E claro está, elimina a possibilidade de que a mesma água seja utilizada por dois utentes para fazer o ritual. Portanto, não pode haver piscinas, porque se não teriam de esvaziar a piscina cada vez que entra uma pessoa dentro, não é? O banho é feito, normalmente são os 3 baldinhos, não é? 3 baldinhos, uma com água para ir progredindo na limpeza do corpo. Essa é, digamos, uma das peculiaridades disto. Agora, isso faz também, por exemplo, que alguns tratados de caráter religioso façam questão, por exemplo, que as cisternas ou os sítios onde a água, as talhas onde a água é conservada para
para o banho estejam bem tapadas para que não seja contaminada a água e que não seja compurcada. E isso é uma das características que, digamos, que também difere entre o termalismo romano e os banhos islâmicos. De facto, parece que todos os banhos, todas as termas romanas no século VI terão, no Ocidente, o Oriente funcionou de outra forma, mas no Ocidente, no Império Romano do Ocidente, na área, digamos, ocidental do antigo Império Romano, as termas acabaram provavelmente no século VI e só se revitalizam, digamos, o termalismo a partir do século VIII. Que não quer dizer que esses banhos públicos não fossem também utilizados pelos cidadãos de outras religiões. E isso aconteceu também depois da conquista cristã com os banhos islâmicos que continuaram a ser usados até praticamente a expulsão, um bocadinho antes da expulsão de judeus e muçulmanos. Muito obrigado. António, não sei se já consegues. Não te estamos a ouvir. Ele bem que pôs a mão no ar, mas a mãozinha amarela. Sim, pôs novamente, sim, retirou e pôs agora novamente, mas Não se consegue ouvir. se puderes deixar uma mensagem, podemos ler a questão. Já agora, enquanto ele está à espera, só dizer mais uma coisa. Tem Maria de falar. Só dizer mais uma coisa. Uma amiga minha fez-se amiga de uma marroquina que, quando esteve em França numa bolsa qualquer, e marroquina é essa que depois se casou em Marrocos. E então essa marroquina convidou essa minha amiga para ir lá à casa dela e para ir ao festival de casamento, à festa de casamento. E é engraçado porque essa minha amiga depois contou-me o que é as mulheres irem ao banho. É realmente isso que a Susana estava a dizer, não é? O convívio. Pois ela disse: Ó Vitor, não podes imaginar o cheiro, os odores, os odores que não são necessariamente maus, quer dizer, os cheiros que não são habituais para nós. Uh, Todo aquele ambiente de vapor, de vapor de água no ar, não é? E as mulheres que vão lá muitas vezes levam uma espécie de criadas ou de empregadas ou de pessoas que vão com elas e então vão buscar a água para lhes deitarem então esses vários tipos de água. Elas põem-se lá numa espécie de banheiras, salvo eu, uns tanques. E ela disse: Epá, não podes imaginar o que aquilo é. Mas eu devo dizer que fiquei para toda a minha vida com os meus olhos fixos na cidade de Fez. Porque quando havia o curso de História e tal, com a Maria José de Trindade e o outro meu professor, fomos então, até fomos com o Manuel Maia, e foi ele que organizou a excursão, que foi meu colega, fomos a Marrocos. E demos uma volta a Marrocos, só não fomos, uma coisa que eu depois vi mais tarde, ao sul, ver aquelas magníficas arquiteturas de terra. Depois voltei lá em 2008 para ver as arquiteturas de terra. Como é que se chama aquilo? Casbás, não é? Casbás. Mas quando fomos lá, eu ficámos sempre muito mal alojados porque tínhamos muito pouco dinheiro e o Manuel Maia arranjou tudo mais pelo barato. Não é? De maneira que ficámos em liceus, improvisadamente, uma coisa horrível, rapazes e raparigas, porque era já na faculdade, foi quando eu tive a cadeira de História dos Descobrimentos Portugueses, que tinha essa discussão já como hábito.
E isto é só para dizer que em Fez, a nossa guia era filha do chefe da cidade, não sei como é que isso se chama, mas, portanto, do indivíduo mais importante da cidade de Fez, a autoridade. E ela era filha dele. A sorte nossa, porque em vez de ficarmos naquela bagunça de sítios de baratos, onde nos meteram, não é? Onde comemos mal e onde dormíamos pior, até em camaradas e uns lixos e tal, uma coisa não muito limpa. Eu tenho um bocado a mania da limpeza, francamente. Ahm, Fomos para um hotel, sentados nos puffs fantásticos, com uma música de fundo, uma coisa interessante, e a servirem-nos cuscuz, mas um cuscuz bem feito, com todos aqueles condimentos, não é? Com todas aquelas tacinhas, com os diferentes molhos que fazem do cuscuz uma maravilha. E a carne. Portanto, eu adorei essa cena. Foi uma cena que eu nunca mais esqueci, até porque depois a seguir fomos para uma boate, estavam lá uma série de homens. Ali nunca aparecem mulheres, as mulheres estão em casa, não é? Como é que eles veem estrangeiros ficam meio loucos. Pronto, e eu era só eu e mais outro rapaz, e o resto era só raparigas, como é que andavam já ali à nossa volta a vultejar, como se fossem uma espécie de mosquitos, umas grandes, uma série de homens para irem para a discoteca para dançar, mas não conseguiram nada com elas, porque nós, a sabericámos-las, éramos uns machistas terríveis. Mas estava-me a lembrar de outro episódio, que esse foi mais no sul, e foi um episódio em que fomos uma noite ver uma dança tradicional. E isso aí era mesmo erótico. Era mesmo erótico. Isto agora não sei se é orientalismo da minha parte, este defeito que temos sempre de ver nas sociedades árabes qualquer coisa de uma espécie de, de- de- de uma sensação como é que eu ia dizer, em tudo aquilo de grande estímulo dos sentidos. O que é certo é que fomos ver uma dança que as raparigas tinham descalças a andar em roda, dançando e andando em roda, mas umas danças um tanto ou quanto sugestivas, que tinham em cima da cabeça umas bandejas com umas velas. Não sei se isto era coisa preparada para turista, provavelmente seria, mas eu até acho que essas raparigas já nem eram propriamente árabes, porque elas não tinham aquele vestuário, elas andavam de cara como se fossem umas europeias, não é? Ou seja, fiquei sempre com essa imagem porque eu era muito novo. E depois no fim, elas ainda por cima, para ganharem mais dinheiro, ou melhor, o restaurante ou aquele sítio lá onde nós fomos ver essa cena noturna, vinham-se sentar ao nosso colo, ao colo dos rapazes, não é? O que irritava algumas namoradas que lá estavam, e para tirar fotografias. E eu até tenho uma fotografia qualquer em que está também o Manuel Maia, mas o Manuel Maia não está sentado ao meu colo nem ao dele. Estava, mas era uma bela árabe sentada no meu colo que muito me agradou. E uma dessas que andava lá a dançar. Peço desculpa destes aspectos um tanto quanto machistas, mas são coisas já empedernidas num velhote como eu, que Já me ouvem recorre. ou não? Até que enfim. Desculpem que eu nessas coisas, sobretudo com o Teams, por azelice minha, ou não ligo a câmera, não ligo o som, nunca funciona tudo direitinho. Prontos, também não queria dizer nada especial, queria cumprimentar a Susana e agradecer essa excelente lição sobre o mundo árabe em Portugal, ou islâmico, portanto, enfim, sobretudo no sul, com algumas incursões um bocadinho mais a norte. Já não vou a Mértola há muitos anos, e ando com saudades, mas não tenho calhado, portanto, num próximo colóquio ou qualquer coisa que haja, irei com todo o gosto, se puder. Pronto, e partilhei só uma informação rápida, porque é uma escavação arqueológica muito recente, suponho que está a acabar neste momento, ou já acabou, no Monte da Rábida, onde se fazia desde há muito uma ligação meramente etimológica com o Ribá, não é? Portanto, do lado do Porto,
também é do lado de Gaia, embora a toponima seja muito variável. Apareceu agora recentemente uma necrópole com umas dezenas de sepulturas e restos ósseos também, ainda bem relativamente bem conservados, e com alguns objetos que sugerem quer dizer, uma filiação islâmica, não é? É um trabalho de uma empresa comercial, portanto ainda está a ser processado, porque a escavação, se já não está a decorrer, ou se ainda não está a decorrer, acabou há pouco tempo, mas é uma notícia interessante, porque será até à data o vestígio desse género mais importante a norte. Aliás, no Porto não havia necrópoles, praticamente, antigas, não é? Tirando uma coisa ou outra medieval, e mesmo medievais poucas, e nos últimos anos apareceu a primeira necrópole romana, um bocadinho fora já do centro histórico, e agora este achado, quer dizer, que é muito interessante, não é? Esperemos que seja devidamente estudado e proximamente divulgado, quer dizer, como se impõe, não é? Muito obrigada, António. Aquilo da Rábida sempre foi uma suspeita e realmente o problema é que este primeiro Irlão é muito difícil de identificar porque realmente é muito parecido em termos de vestígios materiais àquilo que havia antes. Por isso, realmente, aquilo que é o que permite identificar verdadeiramente essas comunidades muçulmanas dos primeiros tempos são as necrópolis e tem trazido muitas surpresas, não é? O caso de Pamplona com uma necrópolis islâmica imensa ou no próprio no sul da França também estão começando a aparecer essas necrópolis de primeira época e era de esperar que acontecesse. Eu acho que também terá acontecido alguma vez ter aparecido alguma destas necrópolis e não serem, ou terem sido identificadas corretamente, que é algo que também que ainda acontece, né? Confundir-se o facto de uma posição específica de cúbito lateral com uma, digamos, descair dos ossos para o lado errado, mas é realmente muito interessante. Esperemos que essa informação seja revelada em breve. E em relação à vinda à Mértola, eu começo já aqui a desvelar, levantar um pequeno véu. Dentro de pouco vamos fazer 50 anos. Acho que será um momento bom para receber o pessoal aqui em Mértola e festejar 28, juntos. 28. 28, certamente. Vamos começar já a planificar com tempo as comemorações para que o pessoal possa apontar na agenda e guardar os dias para vir cá celebrar connosco os 50 anos. Ok, obrigado. Bem, como se costuma dizer nas atas, e não havendo mais nada a tratar, posso despedir-me? Muito obrigado, Sim, Susana. claro. Bem-aja pela riquíssima lição que nos deu. Sou eu que agradeço e fico contente de que tenham gostado e Muito, espero que isso. haja mais E vamos, e novas. com certeza, vamos divulgar e peço à Ana o favor de me enviar o vídeo, que é ela que vai enviar, para eu pôr no YouTube e amanhã, mais tardar, recebe o seu vídeo. Muito obrigado. Obrigada. Ok, boa noite, obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite.